Frangules, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Tinha algum ponto do último por colocar ou nem por isso? Não, a única coisa é mesmo, até porque estava agendado, o tempo Sim. é que é pouco, é em relação à conta, né? A inscrição, sim, a inscrição daquelas dívidas na Conta Geral do Estado. Aliás, foi um dos temas em debate ao longo da semana e o Parlamento esteve em grande a tratar de... Eu só tenho um comentário. Sim. E desta vez é para a nossa oposição. Eu, pessoalmente, fiz corredores com algumas pessoas, portanto, da oposição e na Assembleia da República. E já deviam ter feito isto há mais tempo. E aqui disse, requerer a declaração de inconstitucionalidade daquelas dívidas. Nem se chegaria a isto. Quer dizer, eu não estou a ver o presidente do Conselho Constitucional perante uma situação que claramente não é presunção, não é? Claramente há uma violação da lei orçamental, porque há um teto e ultrapassou-se aquele teto, sei lá quantas mil vezes, e depois, por ultrapassar esse teto, tinha que pedir autorização à Assembleia da República. Não pediu à Assembleia da República. O argumento não interessa. A Constituição, que foi a Assembleia da República que aprovou, diz claramente, no seu artigo 179. Eu não estou a ver como é que o tribunal, todo ele, não é? Sim. O coletivo do tribunal, tanto do tribunal, do Conselho Constitucional, haveria de dizer que são constitucionais. Inconstitucionalizando, nem sequer haveriam de experimentar aquele passo de inscrever na conta. Mas mesmo assim, toda a ilegalidade, não é? Toda a ilegalidade é arguível a todo tempo. Toda a nulidade, neste caso, é nulo, não é? O ato, portanto é arguível a todo tempo. Portanto, ainda vão a tempo. E até ficaria muito bonito, porque tanto a Renamo como a MDM é oposição. E os dois se juntarem não é fazerem nenhuma coligação, nem um partido, mas é dizer que nós estamos para defender o nosso eleitorado e mais do que o nosso eleitorado, porque há uma boa parte da própria Frelimo que não concorda com aquelas dívidas. Aliás, uma linha aberta, o último programa do Linha Aberta faz ver isso. Portanto, haveriam de se juntar e pedirem uma mesma coisa, a declaração de inconstitucionalidade daquelas. Agora parece o MDM vai por via do provedor e os outros, como têm 1/3 dos deputados, não é, vão fazer o seu requerimento. Quer dizer, é um campeonato da oposição à parte que não leva a nada. Quer dizer, se são dois partidos diferentes, logicamente que hão de divergir em alguns pontos. Não divergência, digamos, do estilo guerra. Alguns pontos não serão comuns. Mas como oposição que tem que ter alguns pontos que são comuns. E este é um deles, porque este tem a ver com todo o povo moçambicano. Por quê? Porque estas dívidas, é verdade que algumas pessoas não conseguem ter a consciência por muitas razões. Umas razões são mesmo da paixão política, outras, olha, são da própria ignorância do que vai acontecer. Mas a verdade é uma, estas dívidas são autênticas correntes, não é? Às gerações vindouras. Pelo menos 2 gerações, se não forem 3, vão pagar por estas dívidas. Agora,
uma coisa é certa, inconstitucionalizando as dívidas. E depois veja só a maior vergonha da Assembleia, quer dizer, a bancada da Frelimo, quer dizer, perdeu todo o pudor. Nem sequer espera o relatório, porque imaginemos que o relatório vem e diz, olha, o que foi de facto para as ditas empresas é isto, e mesmo assim há aí sobrefaturações e companhia limitada. E tem aí luvas, comissões, digamos, aberrantes e tudo mais. Mas a diferença é este. E esta diferença, X dinheiro foi para os bolsos de A, foi para os bolsos de B, de C. Como é que vai explicar isto se já inscreveu aquelas dívidas? Quer dizer, o dinheiro que foi para o bolso do indivíduo X, eu é que tenho que pagar, o meu filho, o meu neto, o meu bisneto é que vai ficar a pagar. Não make sense, não faz sentido nenhum isto. A Frelimo tem que pôr a mão na consciência, não faz sentido nenhum. Tem que responsabilizar, tem que repatriar os dinheiros. Os que foram utilizados ainda vai que não vá. Podemos aceitar, os barcos estão aí, não estão a pescar nada, o armamento para defender o país está aí, os drones e sei lá mais o que estão aí, tudo bem. Estas são as dívidas, faz de conta que nós queríamos, embora continuam inconstitucionais, porque não foram pedir coisa, não é? Mas até os dinheiros que foram para os bolsos de indivíduos, o povo moçambicano tem que pagar? Não pode. Não pode, não pode. E isto vai criar uma revolta muito grande, porque a pouco e pouco o povo vai ganhando consciência. Okay. E vai se levantar. Vai começar, até sangue vai se derramar, mas vai se levantar o povo. Amanhã, esses indivíduos que pegam armas, pegam nos tanques, não sei o quê, quando sair de casa, enquanto a senhora diz que não sei o que é que vou cozinhar ao almoço, não vai conduzir o carro, não vai atirar contra o povo. E o povo vai marchar contra a Frelimo. Não pode, a Frelimo tem que meter a mão na consciência. E isto não aconteceu só aqui em Moçambique, aconteceu em outros sítios, mas tiveram a coragem de repatriar os dinheiros. Esses dinheiros têm que ser repatriados. Não podem ficar com aquelas famílias para poderem alimentar 2 gerações. Quer dizer, enquanto nós são 2, 3 gerações que têm que pagar, eles são 2, 3 gerações que têm que estar num autêntico paraíso, à custa do povo moçambicano. Quer dizer, perderam toda a essência, a Frelimo perdeu toda a essência. A palavra de ordem na altura era libertar o homem e a terra. Mas quer dizer, já está a fazer o contrário. Completamente ao contrário. Tem que tomar consciência disto, Frelimo. E tem que ter um bocado de pudor. E eu continuo a ser veemente, frontal. Noutro país normal, temos o caso, por exemplo, do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang. Já devia ter pedido a sua escusa na Assembleia. Não tem como é que vão discutir as dívidas dele ali dentro. Fazer parte do processo. Sim, quer dizer, está ali para poder gozar das imunidades amanhã. Levanta-se a imunidade, não é nada. Mas a verdade é que ele está a condicionar, mesmo os próprios camaradas, quando querem discutir aquelas dívidas, estão condicionados com aquele que esteve à frente daquelas dívidas lá dentro da bancada. Aquilo é uma das provas mais provadas de que perderam o pudor todo, perderam o senso, o bom senso foi embora. Aquilo era convidar o camarada, não fica bem. Da mesma maneira que naquele dia quiseram discutir ali na plenária, por que saiu? Por que saiu? Exatamente porque não fica bem. Não quer dizer que comete crime por estar ali, mas não fica bem. Ele tem que renunciar o mandato. Ele arranja uma desculpa qualquer, é substituído, mas não fica bem. A própria Frelimo tem que pensar nisso, que o povo está a ver, está cada vez a perguntar-se, mas então, se o fulano de tal disse que ele é que esteve à frente destas dívidas todas que estamos a passar mal por causa delas, e ele está lá, como é que isso se explica? O povo não se pode pensar que é tão
ignorante que não faça perguntas, não precisa de ser literado, não precisa de ser nem doutor para poder fazer essas perguntas. A verdade é uma, é que a própria Frelimo, se tem ainda gente, né, que tem cara para olhar para o espelho, então aqueles que já não têm, têm que ser convidados, pelo menos para levar menos, porque está a levar muita porrada a Frelimo, falando na linguagem corriqueira. Está a levar muita porrada mesmo. Tá. António Frangulos, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Seguramente que na próxima sexta-feira teremos mais temas aqui por abordar. Vamos, a esta altura, sair para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes para fazer correr as notícias. Até já.